Também são novas configurações paraestatais de poder, tais como o crime organizado internacional, alguns tipos de movimentos guerrilheiros, terroristas, movimentos étnico-nacionalistas, algumas organizações não governamentais, radicais, adeptos da ação direta. Nós poderíamos, como pessoas, como ponto, se organizar em rede e exercer a nossa atuação global, podendo estar aqui ou em qualquer lugar do globo. Também são ainda as organizações não governamentais, multinacionais, empresariais ou não. As novas questões da agenda global são novas apenas em sua expressão internacional, pois, na verdade, sempre existiram em sua expressão doméstica. Você está entendendo o que eu estou falando? Esta reflexão teórica e metodológica procura apresentar uma abordagem que serve como modelo de análise da mudança social, uma abordagem que procura focar as relações mais do que os extremos e que chama a atenção para o fato da mudança social, econômica, política, cultural. Que não pode ser compreendida com a simples referência a condições estruturais, muitas vezes remetidas apenas para forças externas, uma determinação externa, resultante de mecanismos de mercado ou de ação do Estado, que constrangem e ou potenciam a ação dos indivíduos. Busca-se explicitar, por exemplo, que, dada a diversidade estrutural, existem respostas diferentes em situação estrutural semelhante, ou, em outras palavras, a grande heterogeneidade de soluções encontradas à escala local e a nível da ação individual. Ou seja, nós podemos nos organizarmos e agir em função de nossos interesses, afinidades, relações de confiança, enquanto que talvez o mesmo problema ou questão política, ou econômica, ou social, numa outra comunidade tenha um outro desfecho, conforme os seus interesses, relações e níveis de confiança ou desconfiança. E que tal diversidade só pode ser, então, atribuída à ação dos indivíduos, à recomposição de perfis sociais e ou à emergência de novos perfis, e que terá que ser reconhecida aos indivíduos sua capacidade reflexiva e de ação, autonomia ou margem de manobra, a qual lhes permite tomar consciência dos seus interesses, formular objetivos e definir estratégias para os atingir. Mesmo em condições de limitação e condicionante, os indivíduos não podem ser vistos como sujeitos passivos ou vítimas da mudança planejada de cima para baixo, nem como simplesmente como aqueles que se limitam a seguir um conjunto de regras e convenções. Ou seja, transversalmente as reflexões que eu estabeleço, é importante a questão de nós, indivíduos, sociedade, exercer a capacidade de agência, de agir, e não ficar passivo e receber. Eu sempre faço uma analogia no sistema, na evidência da globalização. A globalização é homogeneiza, ela vem de cima para baixo e impõe. Agora, se nós tivermos uma estratégia, uma atitude ou uma ação, nós teremos uma possibilidade de reação a este movimento, nós teremos um contramovimento, certo? Isso é tanto na questão da sociedade, de transformação, e na questão política. Uma política pública que é imposta de cima para baixo, sem a interação com a sociedade e os seus interesses. Valorizar que a ação individual, embora lhe seja atribuída uma importância central, só pode ser compreendida quando integrada no contexto social e cultural, que começa por ser local, relações pessoais de copresença, mas que inclui outros níveis e escalas espaciais e temporais. Então, partir dos conceitos de ação individual, de ator e de estrutura social, bem como de outras noções auxiliares que permitem esclarecer o campo onde se encontra a problemática, para procurar soluções
que permitem esclarecer o campo onde se encontra o problemático para procurar depois estabelecer a relação entre ação individual e estrutura social, ou seja, saber como relacionar a ação e a interação com as estruturas sociais e econômicas mais amplas. A ação individual é responsável pela superestrutura. A superestrutura é consequência da ação individual. Mudança social, o entendimento do processo de desenvolvimento. Faz-se necessário introduzir um quadro teórico baseado no conceito ou noção de desenvolvimento para poder explicar aspectos particulares da mudança, aduzindo parâmetros e indicadores variáveis para sua avaliação e valorização social. Esta visão procura compreender o comportamento dos atores, ao mesmo tempo que permite avaliar consequências intencionais ou não intencionais da ação social, a ação em contexto. Então, a análise do desenvolvimento realça a articulação entre as instituições e organizações ligadas às práticas de desenvolvimento como política pública ou parapública, e o conjunto dos atores locais e não locais, e o conjunto tomados como destinatários destas práticas. À volta das representações do desenvolvimento, constroem-se redes de relações que condicionam e ou potencializam as ações dos atores, em termos coletivos, promovem dinâmicas ou bloqueios à melhoria do bem-estar local. A análise poderá naturalmente separar as teorias do desenvolvimento das políticas e práticas. No entanto, como ambas são intimamente ligadas, de cada opção teórica decorre de imediato uma posição específica quanto às políticas e práticas mais adequadas para atingir estágios superiores de desenvolvimento. Desde o seu aparecimento nos anos de 1950, que o conceito de desenvolvimento tem sido objeto de intenso debate, ao que tem agregado novas dimensões e aplicações. Sendo hoje um conceito multidimensional e pluridisciplinar. As novas dimensões do conceito têm permitido uma maior aderência à realidade, mostrando que o desenvolvimento enquanto processo social não é também unilinear, como um sentido único de progresso social e econômico, mas pode ter evoluções contraditórias, desenvolvimento, não desenvolvimento ou antidesenvolvimento. Na década de 50, 60 do século passado, falava-se muito em países desenvolvidos, subdesenvolvidos, terceiro mundo, uma certa dicotomia. A partir de então, nós tivemos abordagens alternativas, que consideram, a partir da ação da pessoa, do indivíduo, da sociedade, as abordagens mais endógenas, que consideram a complexidade de baixo para cima. Entretanto, pondo de lado uma análise mais geral sobre o conceito de desenvolvimento e sua evolução, já ensaiadas pelos clássicos e vários autores, a opção tomada na abordagem aqui analisada considera as abordagens mais importantes, as que relacionam o desenvolvimento e território no contexto, pode ser do rural, do regional ou do rural urbano. As relações entre os vários níveis e escalas espaciais, local, global, nos conceitos de desenvolvimento exógeno e desenvolvimento endógeno, e as relações entre social, natural, no conceito de desenvolvimento sustentável. Por outro lado, o conceito de desenvolvimento local, obviamente, está presente na abordagem do desenvolvimento. Nos anos de 50 e 60, e que chegou aos anos 80, concebia-se o desenvolvimento do meio rural e de sua atividade econômica, predominantemente a agricultura. Eu falo da agricultura aqui porque foi nessa década de 50 e 60 do século passado que nós tivemos a Revolução Verde, aquela adoção dos pacotes tecnológicos que serviram em outros lugares do mundo e foram simplesmente implantados aqui
como se fosse dar o resultado, como se fosse exitoso, assim como foi fora do Brasil. Mas adjacente a essa posição estava uma concepção do espaço como um mero suporte sobre o qual se confrontam forças econômicas que definiam as localizações e, por essa via, a estrutura e hierarquização dos espaços econômicos. Aí eu utilizo Pequet e Silva, que designam essa concepção do espaço como um paradigma funcionalista. Em termos de política regional e política agrícola, por exemplo, as políticas eram setoriais, propostas que consistiam essencialmente na concessão de incentivos às empresas e realização de infraestruturas políticas, no aumento da mobilidade de trabalho e do capital e na criação de centros de crescimento, seguindo ou promovendo uma hierarquia de centros urbanos, ou a teoria dos lugares centrais. Assim como a criação de serviços públicos de extensão rural, articulados com investigação, experimentação, demonstração, também públicos, inscreviam-se nessa lógica de facilitar a transferência tecnológica e outras mudanças introduzidas a partir do exterior. As práticas de políticas designadas por modernização da agricultura a partir de agências estatais consistiam em programas de intervenção externa. A insatisfação com os modelos anteriores conduziu ao aparecimento, nos anos 80, de abordagens complementares, alternativas, tal como novos conceitos ou novas dimensões do mesmo conceito, seguindo o pressuposto de que o desenvolvimento deve partir dos recursos específicos, humanos, naturais, culturais, de um determinado território, abordagens mais locais. Autores como Pequet e Silva ou Riquet de Jardin, que falam de um paradigma territorialista oposto ao paradigma funcionalista. Paradigma que define o espaço-território assente numa sociocultura comum, com um espaço apropriado onde se formulam estratégias baseadas na solidariedade existente a nível local. As abordagens endógenas do desenvolvimento são muito diversificadas, não constituindo um modelo teórico único alternativo ao modelo exógeno. A introdução de uma nova representação do espaço, o espaço local, espaço-território, e a articulação entre as várias escalas espaciais, do local ao global. Aqui, quando eu falo do território, esse espaço, considerar a abordagem territorial, imagine não territorial em termos de geográfico, mas sim das relações das pessoas ou da sociedade. A dimensão desse território é a dimensão da influência das relações de fidúcia ou de confiança, ou mesmo relações políticas que têm interesses. Aqui eu não sei se vocês podem identificar apenas um quadro comparativo entre os modelos de desenvolvimento exógeno e os endógenos. Tem alguns princípios, forças que a gente consegue diferenciá-los. Uma abordagem alternativa. As abordagens mais recentes sobre desenvolvimento contestam as posições parcelares em torno de dualismos teóricos, tais como exógeno, endógeno, social, natural, por oferecerem uma polaridade artificial, defendendo análises que privilegiam as relações entre os dois extremos. Agora, considerando que muitas formas de desenvolvimento envolvem tanto os recursos locais como não locais, uma questão que pode ser crucial seria de saber como é que os circuitos locais de produção, consumo e significado se articulam com circuitos não locais. Então, entende-se como ocorre a interação entre as forças locais e forças externas no controle dos processos locais de desenvolvimento, torna-se uma questão interessante a ser analisada. Tais posições são coerentes com a noção de lugar ou território,
como um ponto de encontro de interações sociais de vários níveis e escalas espaciais que podem vir a ser adotadas conforme o tipo e escala de análise que estiver sendo realizado, podendo reunir duas dimensões: endógena, a territorial, definida pelas características locais, e a exógena, funcional, na abertura ao exterior, na interação entre relações sociais e escalas espaciais. Então é importante quanto às características endógenas, são o tipo e a qualidade das relações que são possíveis estabelecer com o exterior e que estão representadas na capacidade de auto-organização e de arranjo institucional a nível local. Como afirma Veiga, assim como o conceito de sustentabilidade tem contribuído para quebrar a dicotomia social-natural, o da abordagem ator-rede tem sido utilizado também para ultrapassar esse caráter artificial do dualismo endógeno e exógeno. Então, medir o processo de desenvolvimento pode ser compreendido como buscar-se uma avaliação empírica do sentido ou sentidos do processo da mudança social, econômica, política, natural e cultural, situando-se na perspectiva de superar as visões dicotômicas do desenvolvimento. Numa tentativa de síntese, pode-se entender que as abordagens teóricas do desenvolvimento, sobretudo o conceito, modelos e práticas de desenvolvimento, têm evoluído para abordagens mais integradas, sistêmicas, multidimensionais e pluridisciplinares, as quais contestam as visões dicotômicas que inicialmente caracterizavam o debate sobre desenvolvimento. E subjacente a qualquer abordagem sobre o processo de desenvolvimento, naturalmente está a busca de estabelecer-se as relações entre ação individual e estrutura social, e o foco no papel central dos atores e o reconhecimento de sua capacidade reflexiva e de ação, exigindo formas de participação e de construção da capacidade de articulação e desenvolvimento local. Essencialmente, para se entender a abordagem ator-rede, deve-se compreender sobre o conceito ou noções de ação ou agência e de estrutura, sobretudo em saber que a relação entre eles implica a questão de como os indivíduos se integram em relações sociais mais amplas e estruturas. Agora, a parte que não depende da decisão do ator, ou que não está sob controle, leva ao segundo conceito, o conceito de estrutura ou estrutura social. Na perspectiva apresentada por Murdoch, estrutura social é resultado das práticas estruturantes dos atores nas situações sociais, práticas que visam associar outros atores à volta de representações, interesses, estratégias, objetivos tornados comuns através de um processo de tradução, construindo-se deste modo redes de relações mais ou menos estáveis, onde tais redes passam então a condicionar ou possibilitar a ação dos atores de forma desigual. As minhas considerações finais, o modelo de análise para se entender esse processo de mudança social, a questão do desenvolvimento global, procura-se sintetizar contribuições retiradas de vários debates e teorias apresentadas, sugerindo-se uma abordagem fundamentada na diversidade que envolve a temática da análise da mudança social a partir da abordagem ator-rede. Nesta reflexão, sugere-se que a diversidade seja compreendida a partir da investigação da forma como os atores sociais tomam consciência dos seus interesses, formulam objetivos e definem estratégia para os atingir, sobretudo em interação com outros atores presentes e ou ausentes com influência no local. De tal processo surgem redes de poder, associações, organizações e instituições que vão estruturando o espaço local.
nas redes de poder ou associações, há atores que assumem papéis mais importantes que outros, constituindo-se pontos de passagem obrigatória, os nós da rede, quando conseguem, através de um processo de tradução, associar outros atores em torno de seus objetivos, tornados objetivos comuns e transformando-os em seus representantes. Aqui eu tenho minhas referências. Eu só trouxe essas reflexões para a gente poder perceber que, no âmbito do processo de transformação, é extremamente importante a atuação da sociedade a partir da sua capacidade de agência, certo? Nós, como atores de um processo de desenvolvimento de baixo para cima, onde tenhamos uma alternativa que nos inclua e que nos dê um ambiente de negociação, pelo menos um contramovimento ao processo de globalização, que vem de cima para baixo no sentido de homogeneização, que ignora a nossa diversidade, a complexidade das relações sociais. Eu agradeço a sua atenção. Estamos à disposição da plateia. Muito bem, então, dando seguimento às atividades, gostaria de agradecer de novo a fala dos professores, a professora Márcia e o professor Cláudio, que concluíram suas exposições. E vejam a riqueza do debate, a riqueza das ideias, a riqueza dos parágrafos que vão ser escritos nas páginas desse livro que a professora Odete falou ontem à noite. E tentando, sem nenhuma pretensão de sintetizar a complexidade dessas falas, mas apenas deixando algumas provocações, fiz algumas observações a respeito da fala dos nossos convidados, da fala do professor Cláudio, né, retomando então, de trás para frente em relação à fala do professor Cláudio, sobre desenvolvimento e globalização, a nova ordem que nós vivemos hoje na sociedade global, os novos protagonismos, os debates sobre os conceitos de desenvolvimento, multidimensional, pluridisciplinar, como ele bem destacou. Nós estamos falando de temas, tanto relações internacionais, globalização, desenvolvimento, são temas complexos, mas acima de tudo transdisciplinares. Eles transitam em várias áreas do conhecimento. Em alguns momentos nós achamos que é economia, achamos que é política, achamos que é direito, e nós não achamos, é tudo isso sim ao mesmo tempo, o que exige novos paradigmas também, e exige mais do que isso, exige novas mentes, uma nova perspectiva e, disseram ambos, um novo protagonismo. O professor Cláudio ainda falou das abordagens chamadas modelos de desenvolvimento endógeno, desenvolvimento exógeno, e a sua fala traz uma série de reflexões, de inquietações. Destaquei uma delas, é de que o conceito de desenvolvimento como objeto de conhecimento científico é um dos mais, não sei se fôssemos fazer um ranking, um dos mais apropriados e capturados pelos atores para legitimar seus interesses. Fala-se abertamente que o conceito de desenvolvimento é um mito. Um mito conveniente. E como tal, é um conceito mítico. Ele serve para promover reformas que reduzem direitos sociais em nome da, entre aspas, sustentabilidade, por exemplo, embora ninguém saiba exatamente o que é sustentável. Na engenharia, sustentar é uma coisa, nas humanidades talvez não seja algo tão simples quanto um pilar, uma coluna de prédio. E cumpre nesse início do século XXI o desenvolvimento um papel muito parecido que o conceito de progresso cumpria no final do século XIX, que devastou florestas, extinguiu comunidades indígenas, nativas, e que nos leva para um admirável mundo que talvez não seja tão admirável assim. Então o tema do desenvolvimento é extremamente complexo e é muitas vezes apropriado
por diversos discursos sobre interesses mais variados desses atores que estão hoje assumindo a maior projeção internacional e global dos próprios Estados. A fala da professora Márcia também, extremamente provocativa, nos trouxe a temática dos paradigmas, a formação da sociedade civil global, como a sociedade em rede se articula com a plasticidade dos fluxos econômicos, políticos, jurídicos, numa singular configuração das referências que agora são espaciais não lineares. Nós vínhamos num modelo de sociedade do projeto filosófico da modernidade, em que havia uma escalabilidade progressiva de local, regional, nacional, global ou então internacional, e hoje essa linearidade foi rompida. Hoje convive local e global ao mesmo tempo, com a mesma força, com o protagonismo, o chamado local, ou a localização. Isso é algo que rompe com a tradição, inclusive do pensamento moderno, e logo nos joga numa modernidade tardia, numa pós-modernidade. Um outro aspecto muito interessante da fala delas, o movimento de justiça global, e como ele se associa ao mais, como ele só se torna possível nessas relações internacionais agora, contemporâneas, globalizadas de uma forma multidimensional. Isso a fala também traz muitas inquietações, traz muitas reflexões, muitas provocações. Uma delas é a chamada concorrência dos paradigmas, idealismo, realismo, teorias da dependência, etc., paradigma da paz, tantos outros. Eles não se sucedem, eles convivem de uma forma às vezes nem tão harmoniosa, mas eles convivem, estão aí. Todos eles tentam explicar o mundo que é colorido através de uma cor, do azul, do verde, do amarelo, mas o certo é que o mundo é colorido, nenhum explica sozinho. Outro ponto muito importante que vem da sua fala, uma inquietação que emerge, é a importância dos chamados novos paradigmas. A interdependência complexa, com a sua revisão é importante, o paradigma da paz é extremamente importante, temos aqui vários estudiosos da paz. Mas eu ia destacar, como provocação, o construtivismo social, que, da minha ótica, tem uma contribuição muito importante para a compreensão da nossa sociedade contemporânea. E aí vem Alexander Wendt, Ernst Haas, Friedrich Kratochvil e outros tantos pensadores, que nos dão um recado muito simples. As ideias importam. E as ideias importam mais do que ouro e tanques. Isto é, poder econômico e poder militar. E essa fala que vem deles, essa agregação que não substitui nenhum paradigma, mas acresce mais o edifício dessa nossa cidade do século XXI, nessa nossa grande cidade, nossa aldeia global do século XXI. Eu anotei algumas coisas aqui que me parecem interessantes compartilhar com provocação para a plateia. Uma é que a sociedade em rede, que é tão falada, ela não é apenas uma sociedade de novos poderes e de novos atores, mas é uma sociedade de novos saberes, em que novos e velhos atores, com novos e velhos poderes, exercem poder com nova legitimação, uma nova forma de articulação em torno de saber. E a sociedade em rede é uma sociedade de poderes e é uma sociedade de saberes. Diria Michel Foucault, que plagiou ele, em nenhum outro momento da história humana foi tão verdadeira ou é tão verdadeira a máxima de que saber é poder. Não só porque quem sabe pode, mas porque quem pode seguramente sabe. E numa sociedade em rede é o saber que controla os nós. E é o saber que faz com que os nós tenham sentido e não sejam apenas nós emendados em linhas fragmentadas, mas que sejam nós de uma sociedade. Então as falas dos professores se completam e não ensaiaram, eles vieram trazendo as suas reflexões de pontos de partida, de marcos teóricos diferentes, e convergem para essas nossas grandes inquietações contemporâneas. Então trago essas considerações tentando provocar um pouco os pesquisadores, os colegas aqui presentes. E deixo a palavra franqueada para a plateia, para suas considerações, comentários, dúvidas, questionamentos. Os professores estão aqui à disposição. E já antecipo também, enquanto os colegas vão pensando, né, uma colocação, alguma dúvida, de trazer algumas informações. A primeira é de que, logo a seguir desse bloco, nós vamos iniciar o nosso coffee break aqui nessa sala. Também estamos fazendo a exposição de todos os pôsteres aprovados, então os seus autores vão estar aí daqui a pouco à disposição para explicar que tipo de pesquisa estão conduzindo, em que estágio estão, por que escolheram esses marcos teóricos, etc. E logo a seguir nós já podemos combinar
em 20 minutos, já nos dirigimos para as salas onde serão apresentados os trabalhos. Temos 5 salas com 5 grupos de trabalho, cada uma coordenada por 2 professores doutores. O elenco dos trabalhos separados por sala estão fixados aqui na saída do auditório, mas já adianto, são todas salas aqui do nosso bloco R, todas à nossa direita, sala 105, 106, 108, 109, 111, todas já sinalizadas de saída, à nossa direita aqui. Então, bem, deixo a palavra franqueada, alguma consideração, alguma inquietação, professor? Por favor. Pergunta, na verdade, pegando um pouco essa, eu percebo um potencial transformador muito significativo na ideia de soft power. Tá? E essa fala que tem tudo a ver com essa fala do professor Giovanni sobre as ideias importam mais que ouro e tanques. Tá? Porque eles conseguem suprimir momentos e situações, mas eles não conseguem acabar com isso, que essas questões vão voltar. Né? As questões que são suprimidas desse modo vão voltar. E também eu percebo um papel importante em certas demandas que eventualmente aparecem como extemporâneas, né? A exemplo, por exemplo, dos movimentos abolicionistas do século XVII, XVIII, foram dar resultado 2 séculos depois, né? Mas eles foram fundamentais para a construção de uma massa crítica, para a fundamentação, para 2 séculos depois a coisa poder decantar e se concretizar. Então eu gostaria de saber quais são essas pautas do movimento de justiça global que estão colocadas, né, numa perspectiva assim, de longo prazo, enquanto uma transformação estrutural. Pergunta interessante. É um problema. O grande... eu acredito que a grande vantagem, professor Gustavo, e o grande problema do movimento de justiça global é exatamente esse aspecto. Por que eu coloco isso? O Georges Monbiot, ele atua no movimento, estuda o movimento, e ele diz que a diversidade constitutiva do movimento é a sua grande força motora. Né? Então, a diversidade ela faz com que essa rede se mantenha. Mas ele admite que a discussão dentro do próprio movimento é tão dispersa em todos os sentidos. Né? Então, partindo dessa ideia do que está sendo gestado para o futuro. Uma alternativa, qual é a alternativa? Então, uma alternativa é um novo modelo econômico, ou um capitalismo revisitado, um capitalismo sobre outras bases, que não seja essa construção tão selvagem e tão economicista. Qual é o papel das instituições? Então, essas discussões envolvendo gênero, envolvendo sexualidade, envolvendo política e economia, alguns autores mais críticos do próprio movimento consideram que eu tenho muitas linhas de discussões dentro do próprio movimento. E aí, o que eu tenho como resultado concreto? O ponto de oposição. Mas sem haver, muitas vezes, uma confluência para efetivamente dizer, olha, estamos seguindo esse rumo e procuramos implantar um projeto com essas características. Isso é o que eu posso te dizer a partir das minhas pesquisas. Vários autores são muito... Eu tenho esses autores na minha tese, tá, pessoal? Depois eu vou passar para vocês, está no link no site do Instituto da Federal de Santa Catarina. Essa visão crítica... Alguns autores têm uma visão muito romantizada do movimento. E outros autores, como o Monbiot, e eu concordo com ele, têm uma visão mais crítica. Então ele diz, olha, nós veremos em alguns anos
qual foi a efetiva produção desse movimento. Porque nós ainda não conseguimos, dada a conflituosidade que existe dentro do próprio movimento, dizer hoje o que ele está construindo. O que realmente está construindo é um processo de resistência. Então, a resistência está sendo efetuada. Mas quais são os contornos? É muito plural, é muito diversificado o contorno gerado pela ação dos vários movimentos. Então, isso, e também a questão do Fórum Social Mundial, né, que se propõe um espaço de diálogo da sociedade civil e o que ele realmente é capaz de gerar. Tem da mesma forma, exatamente. Tem autores que consideram que também tem uma visão romantizada do fórum, né? Tem uma tese que fala as 3 estrelas do Sul, né, sobre os primeiros 3 fóruns sociais mundiais, e outros não. Então, o que ele realmente é capaz, quais são os resultados futuros, eu acredito que há alguns anos nós veremos. O Monbiot tem uma fala interessante no livro dele, eu também não me lembro, A Era do Consenso. A Era do Consenso. Ele diz, olha, nós não sabemos, o movimento, vai chegar um ponto em que o movimento vai ter que parar e realmente analisar qual é o caminho a ser seguido. Porque existe até a própria compreensão do momento. É tão diferente, todos eles têm pautas, todos eles têm demandas, mas a compreensão do momento gera pautas e demandas tão diferentes entre si, que a impressão que dá é que é um movimento que tem o objetivo de resistência, mas cada um procura resistir de uma forma diferente, sem que isso gere um ponto em comum para efetivamente mudar o sistema atual. Então, se você me falar, altera o sistema? No momento, não. Eu penso que no momento, essa ideia que você colocou, ele está gestando uma resistência que talvez se concretize daqui a 100, 200 anos. O que eu posso te dizer, a partir das minhas referências, é que, e como grande marco de construção do movimento, é que ele mostra a possibilidade de que as relações se construam sobre bases diferentes. Isso sim, a ideia de humanização, o espaço da sociedade civil construído como um espaço de diálogo, de cooperação. Mas é tão inusitada a questão, Gustavo, que nem dá para dizer isso, porque eu também tenho na sociedade civil e no âmbito desses movimentos, desses grupos sociais, reprodução das relações de poder. Então, aí eu trago a fala do professor Ramon ontem, quando ele disse que a própria discussão sobre a paz também implica relações de poder. Então, a própria discussão da resistência no âmbito do movimento de justiça global também implica relações de poder. Quem detém o discurso? Quem diz o que é resistência e como se organizará e se concretizará a resistência? Então, é bastante intrigante para mim e eu não sei te dizer essa pauta. Isso, com certeza, daqui 100, 200 anos estará concretizado. No momento, é um processo alternativo. Qual é a alternativa? O que efetivamente se concretizará como alternativa? Talvez dependa do poder que se sobressaia no âmbito da sociedade civil. Ou não. Quer colocar mais alguma coisa? Vou só colocar uma questão. Não, tem um colega, que era meu colega lá em Pelotas, e ele trabalhava em economia solidária. E aí ele constrói um conceito de acumulação solidária, que não é uma acumulação de capital, mas é uma acumulação de conhecimentos, de práticas, de partilha, de visão, né? Que constrói que nesse processo de economia solidária, o acúmulo é construção em conjunto, a formação de cooperativas, um novo modo de compreender e fazer economia, de viver em sociedade, e talvez, assim, entender qual é essa acumulação solidária, talvez, criada por esse movimento,
seja uma coisa interessante para ver resultados, né? Para ler resultados, além de algo tão, né, contabilizável. Assim. Não, com certeza. Realmente é uma ideia interessante, porque nós acabamos tendo essas aglutinações solidárias e nós percebemos elas de forma muito visível no espaço local, né, e no regional. Então, de fato, realmente é um ponto a ser trabalhado para verificar a efetivação dessa alternativa, do que pode ser alternativo, realmente. Obrigada. Professor Cláudio. Só para partilhar uma reflexão. Atualmente eu estou tentando finalizar um capítulo do livro sobre o Thomas Kuhn, sobre a questão da evolução, essa questão de paradigmas. Mas quando tu fala do conceito por acumulação, né? Economia solidária? Não, tu falou uma coisa sobre o conceito de acumulação de solidária. Conhecimento. Acumulação solidária. Acumulação solidária. Pois é, eu refletindo aqui, tem uma alternativa de análise das trocas ou do surgimento de paradigmas, que seria conceito por acumulação de conceitos, que leva a conhecimento. Tem o conceito radial, ou seja, nós todos temos nossos conceitos e percepções e vamos agregando, mas só temos uma afinidade, mas não descolamos daquilo que nós achamos que é o nosso conceito, certo? E a grande sacada, eu estou refletindo com vocês agora, é a redefinição desse processo de acúmulo de conhecimento ou conhecimentos radiais que ficam em torno do paradigma, no processo de redefinição desses conceitos, que vai nos levar a um novo paradigma, certo? Eu estou só refletindo contigo aqui, a partir do que tu colocou, estou dividindo, fiquei ansioso, porque é algo que eu estou lendo agora, que é muito recente. Entende? Então, é uma abordagem, que nem eu comentei inicialmente, para entender o processo de desenvolvimentismo da América Latina. Então, eu fiz uma retomada, uma abordagem histórica, sociológica, comparativa dos últimos 30 ou 40 anos, de como tem sido o processo de poder ou troca de poder na América Latina, a partir de conceito de autores que têm estudado os diversos países, certo? Então tem uma acumulação de conceitos que tem um certo paradigma, tá ok? Por outro lado, nesse processo de redefinição da sociedade e da emergência da sociedade em rede, que é uma nova instância de manifestação, os conceitos estão num processo de redefinição. Tem alguns que já não dão contas mais do processo de mudança social. Então, é um processo de redefinição. E eu lembrei agora, em 11 de setembro, naquela data fatídica de 11 de setembro, teve um autor americano, o Stevenson, que ele lançou um livro sobre a emergência de uma sociedade em rede.